Tá gravando a reunião. Bom, então a gente estava estudando ali análise de malhas, tá? A gente fez alguns exercícios em aula, mas como eu falei ali, meu vídeo ficou errado, né, na gravação. Então eu vou pegar e vou começar um outro exercício qualquer aqui para a gente aplicar de novo o método e exercitar ele conforme a gente estudou na última aula. Eu não tenho nesse caderno que eu vou usar aqui, eu não tenho certinho qual exercício a gente fez da última vez. Tu tem aí anotado qual foi? Qual foi o circuito? A gente pode escolher qualquer um, né? Mas eu só não queria fazer um repetido. Deixa eu olhar aqui qual foi o último. Se eu não me engano, foi esse aqui, o último, não foi esse que tem a fonte de 15 e de 10? Pode ser que tenha sido. Tá. Pra fazer. Esse aqui a gente fez também ou não? Sim. Esse a gente fez. Com malhas. Sim. Tá. Então vou pegar um mais pra baixo aqui. Acho que esse aqui tá bom. Acho que esse aqui é bom, sim. Ah, não, mas esse aqui não. Esse aqui tem um resistor faltando ali. Vamos fazer esse aqui, ó. Apesar de ele ser mais simples, tem um detalhe aqui que eu quero comentar também. Vamos usar ele como exercício. Beleza. Então, a gente vai aplicar o método das malhas. Para aplicar o método das malhas, a gente tem que identificar as malhas que são do tipo janela, né? Então, dá para visualizar aqui, ó. Consegue enxergar que esse pedaço do circuito é uma malha. E a gente tem um outro pedaço do circuito aqui, do lado, que também é uma malha, tá? Do tipo janela, por quê? Porque não tem nenhum ramo cortando elas no meio, tá? Elas têm um ramo em comum, mas isso não é nenhum problema para esse tipo de definição de malha, do tipo janela. Bom, então, para começar, a gente precisa definir um sentido de corrente. Eu tenho adotado a corrente no sentido horário, tá? E aqui eu vou chamar de I1. E aqui do lado eu vou adotar a corrente no mesmo sentido, que não é uma regra, mas eu padronizo isso sempre para não me confundir. Sentido horário, vou chamar de I2, ok? Lembrando que no método das malhas, cada malha polariza os resistores de acordo com o sentido da sua corrente. Tá? Então, por exemplo, né, aqui na malha da corrente I1, como é que eu vou polarizar esse resistor aqui de 2 kΩ? Positivo esquerdo. Isso. A corrente está circulando no sentido horário, né? Então, positivo na esquerda, negativo na direita, porque a corrente I1 vai passar daqui para cá. Né? Certo? Aqui, no resistor do meio de 3 kΩ, de cima para baixo, concorda? Sim. E aqui embaixo, da direita para a esquerda, certo? Sim. Agora vamos fazer a mesma coisa com a corrente I2. Tá? Nesse resistor de 3 kΩ, observa que ela está subindo, enquanto que a outra corrente estava descendo, né? Então aqui a polaridade é invertida, né? Mais, a gente tem um conflito de polaridades aqui. Aqui, circulando, né? Mais, menos, de cima para baixo, para fazer o sentido horário, e acabou, né? As fontes aqui tá clara a polaridade, né? É um traço maior é onde é o mais, né? O traço menor é onde é o menos. Vamos só deixar bem claro aqui. Essa aqui não precisa mudar a cor. Beleza. Agora a gente vai percorrer a malha, né? E fazer as equações, tá? Mas a gente já sabe, né? A gente já percebeu isso na última aula, que essas equações aqui, como eu tenho duas malhas, eu vou ter duas equações, e eu vou ter que ter nas duas equações, a gente já vai deixar pronto aqui, né? A variável I1 e a variável I2 para preencher só o coeficiente, tá? Das duas equações. Essa soma ela vai dar igual a algum resultado. Tá? Esse resultado vai ser igual a alguma coisa, depois a gente vai ver o que vai ser. Então,
se a gente percorrer, né, já vou resumir aqui o que a gente conversou no último aula. Se a gente percorrer a malha aqui, ó, e começar a somar os resistores, né, a gente vai ver que o coeficiente da corrente que a gente está percorrendo, que é o I1, vai ser a soma, né, a associação em série aqui de todos os resistores dessa malha, tá? Então, 2 quiloohms, 3 quiloohms e 1 quiloohm vai dar 6 quiloohms, concorda? Sim. Beleza, então o coeficiente do I1 na primeira equação, né, que é a da malha 1, né, vou chamar de malha 1 aqui, e malha 2 essa aqui. Então, na malha 1, o coeficiente do I1 é 6 quiloohms, 6K, vou botar aqui. Tá? Beleza. Tem algum ramo que é comum com o I2? Tem aqui no meio, né? Sim. Então, nesse resistor aqui, perdi um pouco. Então, nesse resistor aqui, ó, que tem um conflito de polaridades, né, se a gente fosse fazer aqui, na verdade, a tensão desse resistor, fazendo... Lembra, essa soma das tensões aqui, né, é a lei das tensões de Kirchhoff. Né, é a tensão disso aqui, mais essa tensão, mais essa tensão, mais essa aqui, igual a zero. Né, é isso que é a regra. Né? Eu só estou já passando por cima disso e já colocando direto os coeficientes da equação, montando meio que de cabeça aqui. Então, aqui onde a gente tem um conflito de correntes, né, eu tenho uma corrente que está descendo, que é a corrente I1, e eu tenho uma corrente que está subindo, que é a corrente I2, tá? A gente já usou 3 kΩ para o coeficiente do I1, ele já somou, porque quando a gente está olhando o sentido do I1, tudo soma em série, né, e positivo. Mas, como tem o I2 aqui contrário, né, eu tenho que subtrair, né, o percentual aqui de tensão que é baseado na corrente do I2. E essa corrente está no sentido contrário, então essa tensão é negativa, né? Então aqui eu vou ter menos 3 kΩ vezes o I2. E se eu tivesse outros resistores aqui no meio, ia considerar eles também, né? Ia ter que incluir a soma deles também, porque aqui é um ramo onde a gente tem um conflito de correntes, né? O I1 está descendo e o I2 está subindo, né? Então as tensões aqui, né, elas vão ser sempre a tensão do resistor devido ao I1 menos a tensão do resistor devido ao I2. Olhando, né? Olhando aqui o sentido da malha 1, é claro. Né? Ok? Ok. Alguma pergunta até aqui? Não, tranquilo. Tá bom. Agora faltou só dizer o que isso é igual ao quê, né? Bom, isso é igual à soma das tensões que a gente tem percorrendo a malha nesse sentido, né? Só lembra que se a gente percorrer nesse sentido, né, a gente vai olhar todos os sinais e a gente estaria respeitando eles, né? Só que no final a gente tem que colocar isso para o outro lado, né? Então tem que inverter o sinal que a gente encontrar aqui no outro lado, tá? Então, percorrendo só no sentido horário, só para a gente ver, né, como é que fica, é menos 60 mais 20 e aqui mais 4 volts, tá? Então, menos 60 mais 20 dá menos 40. Menos 40. Menos 40 mais 4 vai dar menos 36, certo? Sim. Passa para o outro lado, fica mais 36. Tá? Beleza. Agora, vamos fazer a outra malha. Tá? Essa aqui. Então agora vamos percorrer ela também no sentido horário, né? E lembrando que, como a gente está percorrendo ela exatamente no sentido do I2, né? A gente vai somar todas as resistências que estão aparecendo nessa malha em vermelho aqui e vai multiplicar, né? Esse coeficiente vai multiplicar o I2. Tá? Então, 13,5 quiloohms mais 1 quiloohm dá 4,5 quiloohms. Com 13 aqui dá 7,5 quiloohms, certo? Sim. Só que esse é o coeficiente do I2, né? Então, mais 7,5 quiloohms. Ok? Aqui, no coeficiente do I1, eu tenho que olhar. O I1 apareceu nessa malha aqui? Apareceu. Ele está nesse ramo comum aqui, das duas malhas, e ele está no sentido contrário do I2. Então, ele vai estar subtraindo tensão aqui também. Né? Então, aqui onde eu teria, né? I2 vezes 3 kΩ, na verdade eu tenho I2 menos I1 vezes 3 kΩ, então esse 3 kΩ vai multiplicar o I1 com o sinal negativo. Tá?
Então, menos 3 quiloohms aqui. Tá? Soma das tensões das fontes aqui nessa malha em vermelho, né? No sentido horário. Mais, ó, mais 10, menos 4. Só isso, né? Mais 10 menos 4 Isso. dá mais 6. Né? Mais 6 passa para o outro lado, fica menos 6. Certo? Certo. Então essa foi a malha 2, né? A gente só tem 2 malhas. Então o que a gente faz agora? Eu vou só montar o sistema aqui, porque eu quero observar um detalhe, que eu não sei se tu já percebeu e que está um pouco diferente dos outros exercícios que a gente fez. Tá? Deixa eu montar aqui a equação da malha 1, equação da malha 2, corrente I1, corrente I2, né? Aí botar os nossos coeficientes aqui. Multiplicando lá pelo vetor das correntes. Então, o formato matricial aqui, né? Isso aqui é igual ao que tem lá do outro lado de cada equação, né? Mais 36 menos 6. E aqui a gente tem 6K menos 3K menos 3K 7,5K. Ok? Ok. Então, lembra que eu falei que quando a gente coloca no sistema matricial, isso aqui nada mais é do que a gente está escrevendo uma lei de Ohm aqui na forma de matriz, que é R vezes I igual a V, né? Certo? Sim. Ok. O que acontece quando eu tenho o R em quiloohms e o meu V está em volts? Qual que é a unidade que eu espero aqui se eu pegar o valor em quiloohms e dividir os volts aqui para encontrar a corrente? Né? Ou seja, se eu fizer volts dividido por quiloohm, qual que é a unidade que vai ficar na corrente? Porque o ampere, né? Ampere é volt por ohm, né? Vai dar milha? Isso, vai dar miliampere. Tá? Então, em vez de escrever 6.000, 3.000, 3.000 e 7.500 aqui, a gente vai colocar só o valor aqui que está aparecendo para a gente, o 6, o menos 3, o menos 3 e o 7,5, para resolver as equações. E a gente vai resolver e vai achar o resultado aqui do I1 e do I2, mas aí já sabendo que como todos os resistores estão em quiloohms, o valor das correntes que a gente vai achar já é em miliampere, tá? Certo? Certo. Então vamos usar lá o nosso aplicativo que os outros são sistemas lineares. Espera aí. Ali embaixo. Então, ó, sisteminha 2x2. Tá? Dessa vez eu não vou fazer aqui com determinantes, tá? Mas qualquer dúvida também é só perguntar. Se quiser fazer com determinantes, se quiser testar. Não é tão difícil, né? 6 menos 3. Opa. Aqui é 36. Aqui a gente tem menos 3. Opa. Menos 3. E 7,5. Né? E aqui ficou menos 6. Submit. Make sure all entries are fractions. Ele não deixa colocar número decimal aqui, tá? Eu vou colocar 75 por 10, tá? E é 7,5, 75 por 10. Aí ele deixou. Tem que ser fração ou número inteiro aqui nesse. Uhum. Tudo bem. Aí deu aqui a solução, ó. Deu um 7 e 2, né? Bom que fica fácil de testar. São 7 e 2 o quê? Qual que é a unidade? Isso aqui é Miliampere. I2. Isso aí, miliampere, né? Então a gente tem I1 é 7 miliamperes e 2 é igual a 2 miliamperes, tá? Então vamos até conferir, né? Vamos pegar uma das equações aqui, por exemplo.
e vamos jogar esses valores e vamos ver se está correto. Vamos pegar a da malha 1, que é bem fácil. Tá? Se a gente substituir o I1 por 7 miliamperes, né? Então, 7 miliamperes, 6 quiloohms, tá? Menos 3 quiloohms vezes 2 miliamperes. Aqui o quilo e o milho se cancelam, tá? 6 vezes 7 dá 42, né? 42 volts, né? Menos 3 vezes 2, 6, né? Quilo e milho cancela. 6 volts igual 36 volts. 42 menos 6 dá exatamente 36. Tá? Então, fechou. Tá? Pode fazer esse teste aqui também com a segunda equação. Tem que bater, né? Isso aqui é só uma verificação, né? A gente está fazendo só uma verificação aqui com os valores que a gente encontrou para conferir que realmente faz sentido. Tá? Agora vamos voltar para o circuito. A gente volta para o circuito aqui. Então a gente sabe que a corrente I1 aqui, que a gente definiu, né? Vou escrever ela em azul. Né? I1, né? Ela vale 7 miliamperes. A gente sabe também que o nosso I2 aqui, né? Sentido horário. Então, I2, né? Vale 2 miliamperes. E aí, o que acontece aqui no meio, né? A gente tem o I2 subindo e a gente tem o I1 descendo, né? Então, se a gente colocar aquele nosso amperímetro lá, lembra do amperímetro que a gente estava botando na última aula, né? A gente botar o amperímetro aqui no meio e medir a corrente que desce nesse sentido, para baixo. Quanto que a gente vai medir? 5. Isso. Então, o cálculo que a gente faz aqui, né? Vamos chamar esse amperímetro aqui de A3, tá? Então, a corrente que a gente mede no amperímetro A3 é igual a I1 menos I2, tá? Por quê? Porque a gente já apontou aqui a polaridade do amperímetro, né? Colocou daqui para lá, né? Certo? Então, a gente está medindo a corrente no sentido de cima para baixo. Como referência, né? Se a gente medisse ao contrário, seria o I2 menos o I1, tá? Então, como é de cima para baixo, é o I1 menos o I2. E aí vai dar, exatamente como tu falou, 7 miliamperes, né? Menos 2 miliamperes igual a 5 miliamperes. Certo? Certo. Agora que a gente sabe que a corrente positiva desce aqui, tá? Então, desce uma corrente positiva de 5 miliamperes, tá? Quais fontes consomem e quais fontes fornecem energia nesse circuito? Vamos pintar de azul as fontes que fornecem energia, primeiro. As que fornecem energia para o circuito. É só a de 60. Perfeito. Só de 60 volts, né? Por quê? Porque o íon está saindo do terminal positivo e é o único caso em que uma corrente sai do terminal, corrente positiva, sai do terminal positivo de uma fonte. Tá? Nos outros casos, por exemplo, aqui na fonte de 20 volts, o íon está entrando, né? Ele está entrando aqui no terminal positivo. Então, essa fonte aqui é o íon positivo, 7 mA entrando no 20 volts, tá? Essa fonte está sendo alimentada pela outra. Né? Aqui, no ramo do meio, a gente viu que a corrente predomina para baixo, então ela também entra, né? Entra aqui no positivo, né? Então, aqui essa fonte de 4 volts também está consumindo energia. E o I2, que naturalmente a gente definiu ele já circulando no sentido horário, ele deu um valor positivo, né? Então aqui eu tenho também uma corrente entrando no terminal positivo. Tá? Então a única fonte que fornece potência nesse circuito é a fonte de 60 volts. Tá? E todas as outras fontes, mais os resistores, estão consumindo potência dessa fonte. Perfeito? Alguma pergunta? Não, tranquilo aqui agora. Tá bom. Potência que essa fonte aqui entrega para o circuito.
Potência da fonte de 60 volts. Como que eu calculo? Potência de fonte. Quero achar os watts da fonte. Como é que eu faço? É vezes a corrente total do circuito. A tensão vezes a corrente, né? Isso. Mas não é a total, é a corrente da fonte e a tensão da fonte. A gente Ah, sabe os dois, né? Então aqui a gente sabe que é 60 volts vezes 7 miliamperes, tá? Volt vezes ampere dá watt, e aí o milli vai ficar ali, né? Então, 7 vezes 6, 42, né? 420 miliwatt. Certo? certo. Beleza. Então agora já fica claro, né? Se a gente for calcular as potências consumidas, né, por todas as outras fontes, somar com a potência consumida por todos os resistores, o valor que a gente tem que encontrar somando essas potências tem que dar exatamente isso aqui, né? Por causa do balanço das potências, né? Todas as potências, soma das potências fornecidas é igual à soma das potências consumidas. Tá? Vamos fazer só um exemplo com um resistor aqui, para ficar registrado. Vamos pegar esse resistor aqui de 2 kΩ, tá? Como é que eu calculo a potência do resistor de 2 kΩ? Eu sei a corrente que passa aqui, é o I1, 7 mA. A gente sabe também a resistência, 2 kΩ. Usando resistência e corrente, como é que a gente calcula a R potência? vezes I. Só R vezes I? R vezes I não é tensão? R vezes I seria a tensão dele, né? Isso. Mas a potência é a tensão vezes o quê? Olha aqui, ó. Potência é tensão P. vezes o quê? Isso. A tensão vezes a corrente. Então falta um I aqui, né? Uhum. Então é R vezes I ao quadrado, né? Não é só R vezes I, né? Vai ter 2I aqui, vai ficar I ao quadrado. Tá? Então é R vezes I ao quadrado. É a lei de Joule, né? É o que diz a quanto de calor, né, a gente transfere para um resistor quando a gente passa uma corrente numa certa resistência. R vezes I ao quadrado. R, 2 kΩ. Tá? Corrente ao quadrado. Corrente é 7 mili, né? 7 vezes 7 é 49. Só que é milha ao quadrado. Quanto é que dá mili vezes mili? Sabe? Não. Milha é 10 a menos 3, né? Quando 10 a Sim. menos 3 multiplica 10 a menos 3, o que acontece? Soma em cima dos Isso, expoentes. bases iguais, mantém a base, soma os expoentes, vai dar 10 a menos 6, né? Isso. Beleza, mas tem um truque aqui, ó. Como a gente tá com. E 10 a menos 6 seria micro, né? Então, mili vezes mili é micro, tá? Então, a gente poderia colocar micro aqui, tá? Mas tem um truque aqui que o nosso resistor está em quiloohm. Então, em vez de colocar o micro, eu vou botar já mili, tá? Porque um desses milis, quando multiplica quilo, eles se cancelam, tá? Então, 1000 dividido por 1000 dá 1, né? Então, quilo é 1000, né? Milha é dividido por 1000, então eles se cancelam. E aí fica 2 vezes 49, né? Que é 98. E 1 mili sobrou, né? Então, 98 miliwatt. Ok? Uhum. Então não precisa fazer muita conta aqui na calculadora, dá para resolver tudo, os números estão redondinhos, né? Dá para resolver tudo bem fácil. Certo? Aí o resto aqui, né? Só seguir somando. Ó, a gente já achou 98 watts de 420, né? Ainda tem mais vários resistores aqui para encontrar a potência, né? Mais as fontes, e aí a soma vai ter que bater exatamente esse valor, tá? Tá. Alguma pergunta? Não. Beleza. Eu vou dividir esse vídeo aqui, eu vou parar essa gravação e vou gravar mais um daí para separar, para ficar mais curto os vídeos, os exercícios.